já pode ter uma noção do drama vivido pelos produtores gaúchos, como foi dito há pouco. O clima tem sido um vilão e prejudicado o solo, as plantações. Quando ainda era feito um trabalho na recuperação dos estragos com as enchentes do ano passado, o agricultor teve novos transtornos, com seca prolongada e tempestades em curto espaço de tempo. Vamos saber o serviço prestado pela Emater no estado, na tentativa de socorrer os mais prejudicados na lavoura. Quem conversa com a gente é o diretor técnico da instituição, Alencar Ruggeri. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer a gente poder falar. E só no assunto não é tão prazeroso, mas, enfim, temos que levar as informações aos nossos produtores. Informação, esse detalhe, né, Alencar? É preciso levar ao conhecimento do produtor o que pode ser feito, né, dependendo da extensão dos danos na propriedade. Eu creio que o terreno, né, a terra, o solo, seja um grande desafio para muitos engenheiros agrônomos, pessoal da Emater que tem visitado essas localidades, porque o solo encharcado, ele talvez não cumpra a função ideal. E muitas vezes, diante das enchentes, perdeu nutrientes, né? Sem dúvida. O relato que você faz digamos, o cenário que nós estamos vivendo atualmente, e ainda com uma perspectiva agora de chuvas de um volume considerável, solo encharcado, então tem uma apreensão. Bom, nós tivemos um dano nos últimos dias aí, em função das fortes chuvas, aí, a denominação adequada aos meteorologistas tem de qual a chuva que ocorreu, mas temos também a previsão agora dos próximos dias. Então nós vemos ao longo desse último período aqui do mês de junho, com enormes dificuldades para você executar o teu planejamento. Que o produtor vive num tripé, que é planejamento, gestão e profissionalismo. Quando um desses fatores, que muitos deles são de controle, a gestão é de controle dele, o profissionalismo é do controle dele, é fazer bem feito, e o planejamento, você muitas vezes tem essa dificuldade decorrência do clima. Então, e nesse período, quando nós temos chuvas, nós temos um agravante, que é aquele período onde o nosso solo está numa possibilidade bastante frágil, que é a transição da safra de verão com a safra de inverno. Então, o solo descoberto, ele tem uma fragilidade maior, e aí os nutrientes se vão. Quando não se vão, além dos nutrientes, que vai o solo também. Quando nós temos esses volumes de chuva ocorreram na semana que passou, que ainda aqui em Porto Alegre você vê o nível do Guaíba bastante elevado, certo? Isso é reflexo, a chuva ocorre no interior e as águas vão chegando aqui da bacia que vem para o Guaíba ou vai para o Uruguai. Quer dizer, nós temos essas duas possibilidades. Então nos preocupa, e aí a gente busca sempre com os produtores, usando todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, com aquilo que é gerado pela pesquisa, pela ciência, que é levar você ter um solo o melhor protegido possível, com estratégias de plantas, de cobertura, de plantas que possam proteger o solo, estratégias mecânicas, que é a construção de terraços, enfim, você lançar mão de tudo aquilo que se tem conhecimento, mas muitas vezes com esses volumes exagerados de chuva, você sofre dificuldades também com essa estratégia. Claro que é muito melhor você usar as estratégias disponíveis, você minimiza os impactos, mas você não elimina. Quer dizer, num volume determinado de chuva, você consegue ter um domínio. Você faz um planejamento da atividade. Bom, eu vou ter uma cobertura de solo, vou construir meus terraços aqui, mas dentro de uma chuva de padrões considerados assim normais, ou no volume de chuva em determinado período de tempo, que você possa essa água se infiltrar no solo, ter mas como nós temos esses volumes concentrados, como ocorreu em alguns municípios, fica difícil
você encontra uma solução que ela seja efetiva e absoluta para a estratégia que você tem. Então, tem se trabalhado muito, não só a Emater, mas os órgãos de pesquisa, a Embrapa, as cooperativas, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é minimizar os impactos, quando não possível, eliminar os impactos das chuvas. Daqui a pouco nós estamos falando das estiagens, que a estratégia de solo ela serve para minimizar as chuvas e para você ter uma segurança também melhor quando nós temos estiagem. Então, a nossa grande estratégia é, sim, o trabalho com solos. E assim, Alencar, nós também verificamos que, inclusive, técnicas de plantio tradicionais na região sul, no Rio Grande do Sul, plantio direto, muitas vezes não é muito satisfatório diante do cenário que se vê em algumas propriedades, né? E muitas famílias não conseguem esperar para ver o resultado lá na frente, que abra um sol, porque não é um problema imediato e ainda fica a questão de recursos financeiros limitados, impossibilitando uma ação talvez mais ágil e assim uma recuperação mais célere. Então, quer dizer, nós temos realmente um problema muito delicado no agronegócio gaúcho, porque isso impacta a economia do Estado. Sem dúvida. Que não se fala. É um processo, é uma ação, quer dizer, nós não temos uma ferramenta, bom, agora eu vou construir, está protegido. Não, isso é um processo, certo? Então, no estado aqui, a característica ela é diferente, digamos, do Paraná para cima você já tem um modo de clima bem diferente. O nosso aqui é uma estabilidade maior, isso todos os que estão nos assistindo sabem disso, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação que é de desconhecimento, e isso preocupa porque você precisa de tempo e de recurso, e muitas vezes você não tem nem recurso e nem uma condição de poder entrar numa lavoura para você usar uma estratégia de melhorar essa condição, certo? Para que nas próximas safras você tenha efetivamente um sistema de produção, que é aquilo que todos os técnicos, os produtores desejam, tu ter um sistema de produção organizado, desde a produção aqui no caso nós, de verão, ter um manejo do outono, ter a safra de inverno, e se você não tiver isso, tem o manejo de outono, o manejo de primavera, para que você possa ter, na sucessão de culturas aí de inverno e verão, quer dizer, a gama de produtos que nós temos possibilidade no estado é muito grande, quer dizer, temos aí de inverno trigo, cevada, canola, carinata, agora também aparecendo com diversas possibilidades bem interessantes. Nós temos a cevada, aveia branca, aveia preta. Então o estado ele tem muitas possibilidades, porém você precisa, para estabelecer esse sistema, você precisa organizar a propriedade, e isso muitas vezes as intercorrências de fora, certo, interferem no teu planejamento e na execução daquilo que você planejou, que é a agonia que muitas vezes o produtor passa. E agora que nós estamos vivendo, que é a época de plantio de trigo, que está, digamos, no mínimo atrasado em relação ao planejamento que o produtor tinha feito. Então você vê essa ansiedade do produtor, vou plantar, como é que vou plantar melhor, buscando informações sobre a tendência do clima. Então é um período tenso. E ainda nós temos um histórico aí da estiagem, da dificuldade financeira que o produtor está passando, do custo financeiro que temos hoje. Então é um cenário que ele tem que ter bastante estratégia para que você possa ter um ganho, uma possibilidade de você readequar a estratégia e ter o sucesso, que é aquilo que todos nós, tanto o produtor de forma direta, como nós, consumidores, de forma indireta, dependemos do resultado que o agro tem, e aí vocês aí colocam de forma muito, muito mais propriedade do que nós, aqui como agrônomos que somos aqui da Emater. Só para encerrar, Alencar, rapidamente, logo no início do ano, a Emater fazia um cálculo de 7 das 12 regiões estariam com perdas significativas, né? E importante o senhor trazer também a questão do trigo, momento
atual é justamente para esse plantio mais tardio, quer dizer, a colheita também, sabe lá como é que vai se comportar o clima nos próximos dias e meses, também deixa o produtor realmente sem muita confiança. Mas olha só para a gente encerrar, não é questão só do campo, né? Os animais também, eu lembro de cenas terríveis de animais sendo levados pela enxurrada. Essa imagem deixa qualquer um em pânico. Mas tem isso, né? O pecuarista acaba, às vezes, até desistindo realmente desse ramo por causa de se reerguer, né? Da dificuldade, né? Porque o campo tá encharcado, mesmo que ele ainda tenha algum animal, não consegue colocar para pasto, né? Sem dúvida, o que você coloca é perfeito. Você não isola o pecuarista, não isola o agricultor, não isola nós consumidores. Quer dizer, está tudo aqui interligado. Quer dizer, tem em maior ou menor grau, nós sofremos as dificuldades ou as benesses das condições climáticas. Aí, então, temos estratégias para minimizar, sim, mas eliminar a gente tem um pouco de dificuldade quando você vai por uma questão extrema, como as que têm ocorrido o ano passado, agora também, não digo extrema, né, mas em alguns municípios, sim. Então é um período difícil e oxalá nós possamos sair dessa dificuldade e os produtores possam retomar, então, e ofertar aí alimentos para todos os brasileiros, os gaúchos, enfim, os consumidores que merecem ter um alimento de qualidade e abundância. Tá aí, eu quero agradecer muito ao Alencar Ruggieri por trazer essas informações, atualizando um pouco mais, embora a situação seja ainda de muito risco, de muito perigo para o produtor. A gente fica na torcida, pode contar com o canal AgroMais também para trazer informações, como eu disse no início, é a comunicação que vai ajudar o produtor gaúcho também a sair desse apuro. Muito obrigado, um excelente fim de semana e até a próxima oportunidade. Matéria à disposição e a matéria está sempre à disposição aí para contribuir. Obrigado a todos. Com certeza. Muito obrigado.